Fala galera, tudo bom? Meu nome é Anderson Rocha, esse daqui está sendo o primeiro vídeo de 2020. Depois de tanto tempo sem postar vídeos aqui no canal, esse daqui está sendo o nosso primeiro vídeo. Como vocês também podem perceber, nós estamos em cenário novo. Eu vou tentar também postar os vídeos com uma rotina maior também, pelo menos 1 ou 2 vídeos por semana. E também eu quero dizer que eu acabei deixando de postar vídeos no ano passado porque eu também estava fazendo faculdade, estava meio enrolado também, não estava dando tempo de filmar para postar aqui para vocês verem. Mas no vídeo de hoje nós iremos falar um tema bastante interessante, como fazer citação. E diferente do que a maioria dos vestibulandos e quem vai prestar Enem pensa, fazer uma citação é uma tarefa que exige todo um passo a passo, todo um planejamento. Ou seja, fazer uma citação que se encaixe perfeitamente no contexto é algo que você tem que planejar com antecedência, para que ela também se encaixe como uma luva. Então, é fundamental que nós usemos expressões que nos possibilite a isso. Nesse vídeo de hoje eu trouxe todo um esqueminha já pronto aqui, como vocês já podem perceber. Eu dividi em 3 passos, que eu irei explicar cada passo separadamente. Se você já gostou do vídeo, já vai deixando seu like aqui no vídeo, compartilhe o vídeo também com os colegas, amigos e familiares. Qualquer dúvida vocês podem estar deixando aqui embaixo nos comentários. E também, por favor galera, se inscrevam no canal, que estará ajudando bastante. Ative também as notificações. E é isso. Primeiramente, é imprescindível dizer que não basta apenas você fazer uma citação, não basta apenas citar, é necessário que haja todo um processo de quê? De contextualização, para saber qual é exatamente a relevância dessa citação para o eixo temático que será abordado durante sua redação. E para isso eu resolvi fazer e trazer 3 tópicos que vocês podem estar fazendo a utilização. Se vocês mesmo quiserem printar, fiquem à vontade. O primeiro tópico é o elemento de ligação, o segundo tópico vai ser a citação e por último nós temos a produção, o terceiro. Vamos começar pelo elemento de ligação. O que seria esse elemento de ligação? Então, são palavras que unem orações no período frasal. Então ele vai estar fazendo essa ligação antecipada com a citação que você vai estar utilizando, para proporcionar o quê? Uma harmonia em relação à frase, em relação ao parágrafo. E o que eu pude perceber é que vários alunos eles fazem uma utilização demasiada desse elemento de ligação. E isso acaba o quê? Deixando o texto um pouco pobre, porque a repetição de vocabulários mostra para o corretor que você não possui uma boa dominação da língua portuguesa. Então, para isso, eu trouxe alguns exemplos aqui para que você faça uma diversificação e não fique repetindo vários termos aleatórios. E vocês podem estar fazendo utilização mesmo destes exemplos, que eu vou fazer a demonstração. Então, nós temos o primeiro aqui, segundo o, como descrito por, consoante o, do ponto de vista do, de acordo com o, na visão do, como já disse o. Então vocês podem estar fazendo a utilização de qualquer um desses termos, que vai dar certo. E agora nós vamos para o segundo tópico. O segundo tópico é a citação. Assim como vocês sabem, a citação é o ato de citar, fazer referência ao autor. E basicamente você vai pegar, vai fazer uma escolha de uma citação e você vai colocar. Aqui, como eu trouxe um exemplo, nós temos segundo Mahatma Gandhi, seja a mudança que você quer ver no mundo. E outra coisa interessante na citação é que existe 2 tipos de citação. Nós temos a citação direta, que vai trazer o quê? A ideia original do autor, vai trazer aquela ideia que ele colocou com suas próprias palavras, e por isso que nós vamos colocar na citação direta o quê? Aspas, né? Nós iremos colocar a citação direta entre aspas, porque é a ideia original do autor. Agora, se for uma ideia do autor, for a ideia do autor, e eu vou tentar parafrasear, o que é que eu vou fazer? Vou utilizar sem aspas. Por quê? Porque eu vou estar parafraseando essa ideia. Eu vou estar trazendo essa ideia, mas com palavras totalmente diferentes.
Então aí vai se tratar de uma citação direta e não há mais a necessidade de estar utilizando aspas. Então vocês vão deixar sem aspas mesmo. E aqui nós temos o terceiro tópico, né? O terceiro ponto, que é a produção. Esse é o ponto mais essencial, mais importante, porque é nesse ponto que você estará desenvolvendo seu posicionamento a respeito da temática. Então você vai estar pegando, colocando a citação e vindo com a produção. Então você vai ter que contextualizar sua citação com a ideia do tema. Então você vai ter que tentar mesclar os dois. E aí que é a parte mais difícil, né? Então por isso mesmo você vai ter que estar dando retomada ao tema que você estará falando. E para isso eu coloquei aqui mais outra coisa. Então você vai contextualizar, assim como eu disse anteriormente, a citação que você colocou com a produção, com o seu argumento que você irá desenvolver. Cuidado na escolha da citação. Por que cuidar na escolha da citação? Porque às vezes você faz uma escolha de uma citação, muitas das vezes até boa, mas ela não tem relação com o tema que será abordado. Então fica aquela coisa meio sem nexo, meio sem lógica. Então você tem que ter o cuidado, você tem que pensar bem e até mesmo refletir que se realmente aquela citação ela se encaixa no contexto do tema que você irá fazer em sua redação. E aqui no final eu trouxe algumas estratégias de produção. Gente, essas estratégias de produção é a mesma coisa da produção aqui. Mas aí eu tive que colocar aqui embaixo, mas aí eu acredito que vocês entenderam. Então aqui eu trouxe 3 estratégias de produção também, prontas, né, que vocês podem estar utilizando as suas mesmo, ou então você pode estar pegando uma dessas 3 aqui e fazendo a utilização. Então aqui nós temos a primeira, de maneira análoga ao pensamento do... Aí você irá dar continuidade. De maneira análoga ao pensamento do filósofo, tal, é possível perceber. Então você pode estar colocando a maneira que você mais goste de colocar. Enfim. A segunda, ao seguir essa linha de pensamento, observa-se... Ao seguir essa linha de pensamento, observa-se que... Aí você irá colocar o eixo temático aqui, um sinônimo do eixo temático que você está abordando, se encaixa na teoria do. Aí você irá colocar se é um filósofo, se é um sociólogo, se é um matemático, se é um cientista, vírgula, uma vez que. E aqui você irá colocar o que? Seu argumento. A terceira nós temos, sob tal ótica, é possível afirmar que... E aqui essa última é do mesmo modo que as 2 anteriores que eu havia mencionado. Você irá fazer da mesma forma, só irá colocar seu posicionamento a respeito do tema e irá desenvolver de boa sua citação, sua argumentação. Aqui eu trouxe uma revisão só mesmo para que vocês, se não ficou bem claro, para que vocês tirem suas dúvidas. Então, nós vamos ter que fazer o que mesmo? O que nós vimos? Vamos ter que utilizar primeiramente o elemento de ligação, que ali eu dei vários exemplos que vocês podem estar fazendo a utilização. Depois vai vir com o quê? Com a citação e depois vai vir com a produção. A produção será seu argumento, seu posicionamento a respeito da relação da citação com o eixo temático abordado em sua redação. Então aqui nessa revisão eu trouxe um exemplo que eu coloquei. Segundo o filósofo Pitágoras, eduquem as crianças e não será necessário punir os adultos. Então, segundo o, já é o nosso elemento de ligação, aqui você irá colocar quem é, né? Se é um filósofo, um sociólogo, juntamente com seu nome, e depois você virá com a citação. Gente, ficou faltando uma vírgula aqui, mas... Tô sem um pincel agora, mas só mesmo porque a gente acaba errando mesmo no vídeo, é normal. Só pra deixar claro. E depois vocês vão vir aqui com a citação. Uma pergunta, por que a citação eu coloquei entre aspas? Porque se trata de uma citação direta. Agora, se fosse uma citação indireta, ou caso chegasse na prova do Enem, soubesse mais ou menos a ideia da citação, mas não lembrasse de toda a frase. Então, se trataria de uma citação indireta. E aqui mesmo, como
ela está com uma citação direta, eu posso alterar e transformá-la em uma citação indireta. Ficaria como se fosse uma citação direta. Educai os jovens e não será necessário punir os homens. Simplesmente isso, é fácil você estar fazendo. E eu acredito que vocês entenderam. Citação direta, com aspas, citação indireta, sem aspas. E aqui, depois de ter colocado tanto o elemento de ligação como também a citação, eu poderia estar colocando o quê? Fazendo minha produção. Então eu daria encaminhamento através de uma estratégia dessa aqui que eu mostrei para vocês, ou até mesmo vocês podem estar utilizando outras estratégias que você tenham aí em casa mesmo. Então ficaria, segundo o filósofo Pitágoras, eduquem as crianças e não será necessário punir os adultos. Ao seguir essa linha de pensamento, observa-se que aí você irá colocar o eixo temático, por exemplo, intolerância religiosa se encaixa na teoria do, aí você irá colocar matemático, vírgula, uma vez que, e você irá desenvolver seu argumento a respeito do tema. Gente, lembrando que aqui só foi um exemplo que eu dei, intolerância religiosa. Então, assim, é fácil, não é tão difícil. Então, gente, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar o like aqui no vídeo, se inscreverem no canal, ative também as notificações e me sigam lá no meu Instagram, under.rocha com 2A no final. Eu espero que vocês tenham gostado bastante e até mais.